Olá, caro aluno do sexto ano, tudo bem? Espero que você tenha respondido às atividades que foram propostas, tá? As atividades da semana. Então vamos conferir agora. Nesse vídeo, com muita atenção, tenha aí em mãos a sua atividade, o seu lápis, sua borracha e confira as questões com atenção. Caso seja necessário você corrigir, você corrige. Você pode pausar o vídeo e corrigir com calma, tá certo? Então vamos ver o que foi que você fez aí nas suas atividades. Então, observe aqui a atividade que você fez, essa aqui, né? Atividade de língua portuguesa, sexto ano, foi tirada do livro didático de Tânia Amaral Oliveira. E vamos começar aqui pela atividade da página 43, questões 1 e 2. Então, pede-se primeiro para ler, fazer a leitura do conto. O conto, você já sabe que é um texto não muito longo, né? É um texto curto, é onde os personagens também não são muitos, né? Tudo é mais resumido, não é isso? Então, leitura do conto que se chama A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Esse conto é do escritor Carlos Drummond de Andrade. Vamos ver o que é que diz aqui esse conto. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito de queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Ou seja, ele chegava com essas histórias em casa, né, que histórias que para a mãe dele nunca existia, não poderia acontecer, né? Então ela colocava ele de castigo, porque ela dizia que ele estava mentindo, né? Vamos ao segundo parágrafo. O segundo parágrafo diz: quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Cia Epíldia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Bom, então, vamos ver aqui as atividades, né, propostas, de acordo com o conto. Então, isso aqui é a fonte, né, de onde foi tirado o texto, tá certo? Aqui o nome do autor. Observe que o nome do autor é Carlos Drummond de Andrade, mas de acordo com as regras, a gente coloca primeiro o sobrenome, né? Andrade, tudo aqui, olha, em letra de bastão, aí vírgula, aí vem o primeiro nome, Carlos Drummond de. Contos plausíveis é o nome da obra, de onde foi tirado esse conto, tá? Um livro, ok? Bom, e ele foi produzido em São Paulo pela Companhia das Letras, né, o nome da editora, no ano de 2012, ok? Isso aí é a fonte que a gente chama. Bom, foi pedido também para você fazer a leitura da biografia de Castro Drummond de Andrade, que é autor desse texto, que está na página 43. Biografia. Biografia é um gênero literário que conta a vida de alguém, ok? Então, bio quer dizer vida, grafia é escrito. Então, vamos ver aqui a primeira atividade, por dentro do texto. Está na página 44, questões 1 e 2. Que motivos conduziram as pessoas a acharem que Paulo era mentiroso? Então, o motivo é esse. Ele chegava em casa relatando que viu seres imaginários, quer dizer, seres que não existem, né? Que só existem na nossa imaginação, falando coisas improváveis, né? Quer dizer, coisas que eram impossíveis de acontecer. E também mencionando acontecimentos fantásticos. Considerando-se a realidade concreta, ele falava coisas improcedentes. Quer dizer, ninguém acreditava. O que ele contava era coisas assim, que jamais poderiam existir. Bom, então a resposta aí da questão 1, tá?
Então veja aí como é que está a sua resposta, não é necessário estar do mesmo jeitinho, as palavras tudo da mesma forma, mas tem que ter o sentido a sua resposta, tá certo? Tem que ser parecida com essa daqui. Vamos à questão 2. Apesar de ser castigado, né, você lembra que a mãe dele castigou por essas mentiras, né, de acordo com o que ela achava. Então Paulo, ele continuava relatando, quer dizer, continuava falando situações fantasiosas para a mãe. Então você está afirmando, olha o ponto aqui, né, então quando tem esse ponto, está afirmando, tá certo? Agora vem a pergunta, de acordo com a afirmativa, em sua opinião, por que isso ocorreria? Ou seja, de acordo com o que você acha? Por que você acha que isso acontecia, que o Paulo contava essas coisas, tá certo? Mesmo sendo castigado pela mãe? Bom, essa resposta é pessoal, tá? Então não vai colocar do jeito que está aqui, resposta pessoal. Você tem que ter a sua resposta, ok? Então vamos lá. Página 44 agora, certo? Questões de 3 a 10. Aí está pedindo para releia o diagnóstico do médico. Foi que o médico diagnosticou, né? Então, aqui, olha, observe, ele respondeu: Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Observe como é a fala do médico. Então, foi colocado o que aqui no início? Um travessão, certo? Então, não esqueça que o travessão ele indica a fala de alguém, a fala de um personagem, certo? Então, na escrita, não esqueça de usar a travessão quando o personagem for falar, ok? Bom, agora vem aqui a proposta. A afirmação do médico, né, que ele afirmou, confirma a ideia de Paulo, de que Paulo é mentiroso? Você está fazendo a pergunta, olha a interrogaçãozinha aqui, né? A afirmação do médico confirma a ideia de que Paulo é mentiroso? Se sim ou não, você vai responder. Explique sua resposta. Você colocar sim, tem que justificar, dizer por que você acha que sim. Se colocar não, também tem que justificar. Bom, mas a resposta é essa aqui, né? Não, certo? Então, o médico não considera o Paulo mentiroso, viu? Vamos só voltar aqui um pouquinho. Olha, a afirmação do médico confirma a ideia de que Paulo é mentiroso? Então, a resposta, não. Aí está pedindo para justificar, né? Para explicar a resposta. A justificativa é essa. O médico acha normal a imaginação criadora do menino, né? Que é o menino, Paulo, e diz que ele tem dons poéticos, ou seja, ele é um poeta, ok? Confira essa resposta, tá? Se necessário, você dá uma pausa no vídeo, depois apaga aí se tiver muito errado, né? E aí corrige direitinho, tá? A questão 4. Com base na leitura do texto, explique por que Paulo é incapaz de ser verdadeiro. E a resposta é: o menino é incapaz de ser verdadeiro conforme o que a mãe julgava correto. Ele criava outra realidade. Que realidade era essa? Olha os dois pontos para indicar a realidade do Paulo: a realidade da fantasia e do sonho e da imaginação. Né? Todos nós temos, né, momentos de imaginar, de sonhar, não é isso? Sonhar acordado, de fantasiar, criar coisas na nossa mente, não é assim? Ok. Vamos ver a próxima questão. Em sua opinião, que outro título o texto poderia ter? Né? Então, você pode dar um outro texto, aliás, um outro título para esse texto. Bom, tem uma, aí está dizendo, resposta pessoal, né? Quer dizer, esse título é seu, é seu critério. Tá? Lembrando que tem que ser de acordo com o texto. Mas aí tem uma sugestão. Tá? Eu coloquei aqui, um título possível seria Poeta por Natureza. Uma sugestão. A questão 6 é assim, você costuma escrever textos poéticos? Esse azinho aqui está demais, né? Ele não tem aí. Foi um erro aqui na hora da digitação. Então, você costuma escrever textos poéticos? Aí vem a proposta. Já mostrou esses textos para alguém? E por quê? Ou seja, você costuma escrever poemas? Se você costuma escrever poemas, já mostrou para alguém? Se não mostrou, por que ainda não mostrou? Tá? Então, se você costuma fazer, é bom mostrar para alguém, tá? Estou à disposição a receber seu texto, caso você faça, e ver como é que está, ok? Bom, vamos à sétima questão.
Utiliza a expressão caso de poesia. Ah, professor, o que é uma expressão? Uma expressão é quando tem a junção de mais de uma palavra, né? Então, aqui, olha, caso de poesia, está se referindo a uma única coisa, ok? Bom, o autor, ao utilizar essa expressão, caso de poesia, ele fez referência, ele se referiu a outra expressão muito usada pelas pessoas no dia a dia. Quer dizer, as pessoas usam muito diariamente. Então, ele quem? O autor, né, que está se referindo aqui ao autor, o pronome se refere a ele reescreveu, quer dizer, escreveu de uma forma diferente. Escreveu uma expressão conhecida, dando-lhe um novo sentido, de acordo com as ideias do texto. Olha aí que é afirmativa. Agora vem a pergunta: qual é essa expressão? Essa expressão é caso de polícia, certo? Olha aí, caso de poesia. E aí ele reescreveu, o autor reescreveu caso de polícia. Ok. Vamos ver a questão 8. Como você já sabe, às vezes, uma mesma palavra pode ter vários sentidos. O sentido só pode ser determinado pelo contexto. O que é isso, contexto? De acordo com a situação em que a palavra foi usada. Vamos ver, aqui tem um verbete, tá? Está pedindo assim a letra A, leia a definição da palavra fama, retirada de um dicionário. É que se chama verbete isso aqui. Então, fama, substantivo feminino, SFS. Então, aqui tem o primeiro conceito de fama. Quer dizer, um renome, uma notoriedade. Aí tem um exemplo, aqui uma frase como exemplo. O cantor alcançou a fama rapidamente. Olha aí. Ao segundo conceito, pode ser uma reputação. Por exemplo, meu avô tem fama de ranzinza. Então, aqui a fonte de onde foi tirado aqui o significado dessas palavras, tá? Esse verbete da gramática de Domingos Pascoal Segala, tá? E a letra B. Em que sentido foi usada a palavra fama no primeiro texto, no texto 1 de Carlos Drummond de Andrade? E o que significa dizer que alguém tem uma fama de mentiroso? A resposta é: fama, no contexto, quer dizer, de acordo com o texto, significa voz geral, voz pública, reputação, conceito. Quando alguém tem fama de mentiroso, isso significa que todos sabem disso. Portanto, o sentido, né, que está pedindo aqui acima, né, que significa que alguém tem a fama de mentiroso, é da acepção 2, tá? Do texto 2. Ok. Vamos ver a questão 9. Releia a fala do médico no texto, a incapacidade de ser verdadeiro. E responda o que você entender por poesia. Mais uma vez, é uma resposta pessoal, tá certo? Então, de acordo com o que você leu, de acordo com o que você já conhece, né, a poesia. Então, para você, o que significa? O que é isso? Poesia. Vamos ver a questão 10. Procure no dicionário o significado da palavra poesia. Identifique o significado que mais se aproxima de sua resposta anterior. Ou seja, de acordo com o que você respondeu aqui na questão 9, qual é a resposta que você vai encontrar no dicionário que bem se aproxima da sua resposta, que parece a sua resposta? Bom, aqui tem uma sugestão, né? Segundo uma das acepções do dicionário eletrônico ROAS da língua portuguesa, que tem, continuando só repetindo o nome do autor, da editora, tá certo? Poesia, olha aqui, de acordo com o dicionário aqui, poesia é o que desperta emoção, enlevo, sentimento de beleza, né? Então, a poesia é isso, é sentimento de beleza, de emoção. Ok, terminou a primeira parte. Vamos ver a segunda parte da página. Está pedindo para ler o poema da página 45. O nome do poema é Identidade, de Pedro Bandeira. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou meu queridinho. Às vezes sou moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes eu sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço goleador. Mas o que importa é o que pensam de mim. Eu sou quem sou, eu, sou assim, sou menino.
Que lindo, né? O poema de Pedro Bandeira. Bom, vamos ver o que é que está pedindo, né? As questões, as atividade proposta, né? Por dentro do texto. Quantas linhas há na poesia Identidade? Aí você vai só contar, né? As linhas. São 25 linhas. Você acertou, né? Isso está muito fácil, só contar cada linhazinha lá do poema, 25 linhas. Bom, essas linhas encontram-se agrupadas ou são separadas por espaços em brancos. As linhas 1 até a 19 estão separadas das linhas 20 até a 25 por um espaço em branco. Vamos conferir? Vamos conferir? É, aqui não tem, né? Eu não sei o que foi que houve, eu acho que eu não coloquei. Acho que eu estava dormindo na hora que fui fazer o texto, mas é para ser separado, tá bom? Você confira aí no seu textozinho, tá? Do livro. E você veja aí no seu livro, tá? É para estar dessa forma, da 1, conte da 1 até 19, aí veja que tem um espaçozinho, tá certo? E aí da 25 também tem outro espaço. Ok? Da 1 a 19 estão separados das linhas 20 até a 25, ok? Bom, o terceiro. Quantos versos forma a poesia Identidade? E quantas estrofes? Lembre-se que verso é cada linha do poema. E estrofe é o conjunto de versos. Você deve estar lembrado, né? Que eu já falei em sala de aula. Então, coloque: a poesia é formada por 25 versos e 2 estrofes. Confira aí a resposta, sua resposta, tá? 4. Leia a fonte que indica o livro do qual essa poesia foi retirada e responda às questões a seguir. De que livro essa poesia foi retirada? Você lembra que eu falei lá em cima? A fonte é sempre você lê o poema e que fica na parte de baixo, né? Então isso a gente chama fonte. E a fonte foi retirada do livro Cavalgando o Arco-Íris. Ok? Aí qual é o nome do autor da poesia? Pedro Bandeira. Vamos só voltar aqui só para tirar sua dúvida. Aqui, cadê? Aqui, olha. Pedro Bandeira, ó. Vem primeiro o sobrenome, como já falei, tá certo? Aí depois vem, ó, Pedro. Então, a gente lê assim, Pedro Bandeira, tá? Aqui, Cavalgando o Arco-Íris é a fonte, é o nome do livro, de onde foi tirado o texto. Aí tem a quarta edição, foi publicada em São Paulo pela Editora Moderna em 2009, tá certo? Aí aqui só tem aqui o nome do livro de vocês, isso aqui não precisa colocar, coloque só que já tem lá na questão propostas, tudo bem? Bom, vamos ver a próxima questão. Pedro Bandeira é um autor adulto. Autor é aquele que produz, aquele que cria. O autor de um livro, aquele que criou um livro, que escreveu um livro. Mas a voz que fala na poesia não é de um adulto. Ou seja, quem está falando na poesia não é uma pessoa adulta. O autor, quem escreveu o livro, é adulto. Mas quem fala na poesia não é adulto. Considerando essa afirmação, responda: a quem podemos atribuir a fala do texto? Qual verso traz essa indicação? São duas perguntas, né? Quem está falando é o menino. Né? A quem podemos atribuir a fala do texto? A um menino. Qual verso traz essa indicação? O último verso. Vamos conferir? Ok, olha aqui, bem no último verso, última linha. Sou menino. Pronto. É, sou menino, tá dizendo tudo. E vamos ver a próxima questão, né? Passou um pouco. Aqui, a questão 5. Releia os versos a seguir. Às vezes sou o meu queridinho. Às vezes sou moleque mal criado. Bom, os versos destacados, né, o meu queridinho, moleque mal criado, aparecem entre aspas. Olha aí as aspas, esses risquinhos aqui, tá? De um lado e do outro. Isso acontece porque o eu lírico, quem é o eu lírico? Eu lírico é aquele que fala no poema, tá certo? Aquele que fala no poema. Na narrativa, a gente chama de narrador. No poema, a gente chama de eu lírico, ou então eu poético. Bom, a letra A. Aliás, os versos destacados acima aparecem entre aspas. Isso acontece porque o eu lírico. Aqui são as alternativas.
É porque ele quer dar destaque a duas maneiras de ser que ele atribui a si mesmo. Letra B, pretende mostrar duas maneiras de ser que ele atribui a si mesmo e que se opõem, que é o contrário, ou ele quer destacar duas maneiras de ele ser na voz de outras pessoas. Então, aí a alternativa C, tá? Então, você marca aí a letra C, que é a resposta correta. Bom, espero que você tenha entendido. Se necessário, dê pausa no vídeo, tá? Onde for necessário você conferir sua questão. E é isso aí. Então, vamos estudar. Mas você pode continuar lendo outros textos aí no seu livro, que é muito bom, tá? E até a próxima aula.